Eu quero saudar a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar os irmãos dessa noite a abrir sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes. Senhor, nós queremos continuar da Tua presença, nós já ouvimos a Tua palavra, cantamos o Teu louvor, que possa continuar falando, Senhor, dessa noite, nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra possa ser viva, nós sabemos que ela é poderosa, Senhor, ela possa fazer diferença na nossa vida. E possa abençoar cada um dessa noite, aqueles que nos assistem também possam ser abençoados pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que Tu é um Deus poderoso. Tu tem uma palavra especial para nesse dia de hoje. E nós queremos receber ela, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa noite quero trazer uma palavra que vai falar muito interessante, que tocou muito meu coração, qual que é o verdadeiro sentido da nossa vida. Porque se nós olhamos bem, sinceramente, qual que é o nosso sentido da nossa vida? Não sei se você já se perguntou uma vez, né? Por que eu nasci? O estilo que eu estou vivendo, ele está trazendo sentido mesmo? Ou só vou vivendo? Porque se nós olhamos realmente qual que é realmente o nosso sentido que nós vivemos, será que a nossa vida vai ser valendo a pena ou não? E porque se nós fizermos essa pergunta, muitas vezes vamos questionar, será que, né? O que Deus quer que nós fazemos? Porque eu vejo assim que muitas vezes, uma coisa muito triste, que tempo que eu tocava o comércio, que eu achava assim, quando a pessoa muito de idade, ela sentava lá e conversava, e ela começava a contar a vida dela, e ela não via sentido que estava chegando no fim. E eu sempre falei para mim mesmo, faz alguns anos já, falei, mas eu não quero ser esse velho, o dia que chegar no fim, de olhar para trás e falar, será que minha vida não valeu a pena, sem sentido? Aquilo que eu sempre tenho falado para os irmãos, muitas vezes eu falo assim, mas até hoje, pela graça de Deus, se eu tinha que começar de novo, eu repetiria de novo aquilo que eu já vivi, porque realmente nós temos que olhar, será que a nossa vida está trazendo um sentido? E aí dessa noite eu quero falar da pessoa, que é muita referência, de Salomão. E porque se nós olhamos de Salomão, não é Salomão alguém que a vida deu errado. Porque é muito fácil nós realmente pegar uma opinião de alguém que nada deu certo, alguém que tentou fazer uma coisa que não deu certo. Eu vejo assim que muitas vezes, aquilo que eu vejo assim também, no mundo muitas pessoas fazem isso, aquilo e nada dá certo, ela tenta. E eu vejo muitas vezes também, até no ministério, a pessoa tentou, né, ser pedreiro, ser comerciante, e nada funcionou. Aí quando nada deu certo, falou, vou ser pastor. E aí nós vai passar os anos, vai descobrindo que realmente também não ficou sem sentido. E aí dessa noite quero falar de Salomão, que é alguém que realmente deu certo. Alguém que viveu uma vida daquilo que todo mundo quisesse viver. Se alguma coisa nesse mundo que Salomão não viveu, é muito difícil de se achar. Porque é muito dinheiro, tudo muito, muito. E aí em Eclesiastes nós vejamos, quando Salomão escreve Eclesiastes, ele escreve no fim da vida dele. E se nós olhamos em Eclesiastes, realmente vai trazendo algo muito interessante, que ele faz uma avaliação, o que é chegar no fim da vida. Aquilo que o irmão falou, né, que nós temos que, Jesus mesmo falou, temos que conhecer as Escrituras, porque o poder está nela. Se o Eclesiastes está na Bíblia, porque realmente isso é uma realidade. Não tem nada na Bíblia que não é realidade, por isso nós temos que conhecer. E se nós fosse mais ler Eclesiásticos, nós fosse mais meditar o que está escrito, não é só ler como uma leitura, nós mudaríamos nossa vida. E aí, primeiramente, eu quero só começar no versículo 1, que se possa ler, eu quero ler no começo e no fim, e você lê o meio na sua casa, se tem interesse. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 até 10. Que diz o seguinte na palavra do Senhor. A palavra do mestre, filho de Davi, o rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho? Com tanto seu esforço debaixo do sol? Geração vem, geração vão. Na terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe. E depressa volta. E no lugar onde se levanta, o vento sopra para o sul e vira para o norte. E de volta e em volta, segue sempre seu curso. Todos os rios correm para o mar. Contudo, o mar nunca se enche
ainda que sempre corre para lá, e para lá volta a correr. Todas as coisas trazem canseiras. O homem não se cansa de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam ao ver, nem ouvir os ouvidos. O que foi tornará a ser, o que foi dito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo a quem se possa dizer, veja, isso é novo. Não, já não existe, não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Se continuar lendo, você vai ver que realmente Salomão ele pega uma visão, o que é a vida debaixo do sol. E aquilo que nós podemos ver, que nós vejamos que realmente a grande parte da nossa vida, ela não passa de uma ilusão. E nós vejamos assim, porque nós corremos atrás, é como que nós vejamos, se vemos, continuamos lendo dos Eclesiastes, vai falar, é como correr atrás do vento. Nós lutamos muitas vezes, quando conseguimos aquilo que lutamos, vamos ver que não tem sentido. Porque aí pegamos outro propósito, assim por diante. E se nós olhamos toda a vida, realmente, ela vai, é como o rio, né? O rio corre para o mar, e aí depois, quando nós somos crianças, se nós conhecemos o rio, na nossa infância, ele está correndo para o mar. Se nós voltamos de velho, ele continua correndo para o mar. O sol, né? Essa manhã ele nasceu, à noite ele se pôs, manhã cedo o que acontece? Nasce de novo. Tudo vai se repetindo, e eu vejo assim, o mais interessante, nós achamos assim, mas isso aqui é novidade, mas aqui na palavra de Deus fala que não tem nada de novo. Tudo se repete. Se as pessoas dizem, não, se repete como modos diferentes, porque nós vivemos em tempos diferentes. Aquela dificuldade que as pessoas no passado têm, nós temos hoje. Os nossos conflitos de hoje são os conflitos que as pessoas viveram no passado. Se nós olhamos realmente os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, aqueles que eles viveram, nós vivemos a mesma coisa de hoje. Aqueles que conseguiram vencer os conflitos, porque eles tiveram uma visão diferente. Mas a maioria ele perdeu, porque nós vejamos assim, porque olhou no modo, e assim por diante. Eu vejo assim, aqui Salomão ele vai mostrando algo assim, que tudo é ilusão. Tudo não passa de vaidade. E aí nós podemos dizer, então eu não posso ter meu propósito, meus sonhos. Então eu não posso realizar nada. Não é isso que ele realmente está falando. O que Salomão quer dizer? Que realmente, se nós vivemos por causa dos nossos sonhos, nós vivemos somente por nossos propósitos, né? Nós lá no fim da nossa vida, nós vamos se decepcionar. É muito simples, né? Quando a gente namora, qual que é o nosso propósito? É casar, construir família, não é? Nem sempre, lá no fim, nós olhamos para trás, será que foi aquilo que eu esperava? Não foi. Quantas vezes nós olhamos assim, mas agora sim, se eu pegar uma profissão, me formar, e aí eu chego aquilo lá, que lá no final, se eu ganhar esse emprego, e aí sim vou ser realizado. E aí nós conseguimos, lutamos, aí conseguimos chegar, nós somos realizados? Não. É como correr atrás do vento mesmo. E nós vejamos que muitas vezes nós estamos aí, e esse mundo, então, Satanás ele vai nos direcionando, que nós fomos atrás, e vai, e passa a vida, quando vê, nós terminou o nosso tempo de viver, e nós não vivemos realmente aquilo que faz sentido na nossa vida. Porque, veja, é muito interessante, porque a palavra de Deus diz que nós temos que cuidar como que nós estamos vivendo. Porque posso realmente ter o sonho, preciso ter o sonho, tenho que realizar daquilo que estou buscando, porque senão não vai, aí que de vez não vai ter sentido. Mas eu vejo assim, mas em todo geral, se nós olhamos assim, que realmente o que vale mais faz sentido. Porque Jesus já disse lá em Mateus, em Marcos 8,36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Salomão ganhou tudo. E ele começa escrevendo que tudo se repete, nada tem sentido. Eu vejo assim que muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, esquecemos muitas vezes do mais importante. Porque nós vejamos assim, nós vamos descobrir que não tem sentido quando é tarde demais. Quando não tem mais como voltar atrás. Como Salomão, o homem que escreveu, e ele vai falando que tudo tem sentido, mas ele só descobriu quando? No fim da vida dele.
Se a palavra de Deus está escrito aqui para não chegarmos no fim da vida e olharmos para trás, vermos que nossa vida ela passou sem sentido. Porque muitas vezes nós achamos que realmente buscar todas as coisas, precisamos ganhar mais dinheiro. Mas nós temos que cuidar, porque o amor ou o dinheiro, lá em 1 Timóteo 6, 10, quando Paulo escreve para Timóteo, cuidado, porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é necessário, é importante, mas eu tenho que cuidar para não amar. Se eu realmente ganhar o dinheiro, meu propósito, eu vou me decepcionar muito, porque lá em Timóteo, Paulo fala para Timóteo, aquilo vai me trazer muito sofrimento, vai me trazer muita amargura. E nós vejamos que realmente isso vai trazer o quê? Não vai trazer sentido nenhum. Porque nós vejamos, se nós olhamos no modo geral, o que adianta eu conseguir realizar todos os meus sonhos? O que adianta conquistar tudo o que eu queria conquistar? Né? Porque o mais importante, o dia que nós vamos morrer, o que é importante? E aqui em Eclesiastes 12, 7 diz o seguinte, agora no final do Eclesiastes 12, 7 diz assim, ó, do pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus, e o que deu? Tudo é sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Eu vejo assim que o dia que nós temos que enfrentar nosso pior inimigo, nós vamos descobrir que nada faz sentido. Quem que já passou mal no hospital? Quem que já ficou doente assim e falou que agora eu vou? Qual que é a sensação que a gente tem? Nada tem sentido. Não é? Porque aquilo que era importante não faz sentido. Quantas e quantas vezes nós olhamos assim, porque nós temos que olhar, porque na hora mais difícil, tipo assim, nós não podemos, nós não abrimos mão de muita coisa, mas na hora que nós estamos maior sofrendo na morte, nós abrimos mão de tudo. E o mais incrível ainda, veja, que não faz sentido, porque nós achamos que nós somos muito importantes, mas nós morremos e o mundo continua. Porque, veja, nós olhamos assim, quando tem um velório, que era morrer alguém que é mais importante, ocupa o cargo importante, lá, morreu fulano, mas já tem outro feliz que vai pegar o cargo dele. E ninguém não para, no dia seguinte as pessoas vão trabalhar felizes, continua a vida dele. Quem que parou foi a pessoa que se foi. E aí nós vejamos que realmente atrás as coisas parecem tudo sem sentido mesmo, porque é como correr atrás do vento. É como correr, porque na hora nós vejamos que muitas vezes lutamos por tanta coisa, e aí perdemos o sentido do que é mais importante. E aí nós vamos descobrir que nossa vida realmente vai se tornar uma coisa sem sentido. É como correr atrás do vento, que tudo se repete. Nós achamos que somos importantes, mas não somos tão importantes, porque quando nós deixamos de existir o mundo, ele continua. Se alguém falecer hoje, o rio continua correndo, o sol continua nascendo, o vento continua soprando. Nada muda, porque é tudo sem sentido. Nós olhamos porque nós achamos que nós somos o centro do mundo e nós não somos. Nós achamos que vai parar o mundo, alguma coisa muda, nada muda. Quem que vai sofrer? Só as pessoas dependentes, mas o resto continua o mesmo. E porque nós vemos qual que é o verdadeiro sentido. E aí eu quero voltar à pergunta, o que você acha que voltarmos, qual que é o verdadeiro sentido de se viver nessa vida? O que realmente vai valer a pena a viver? E aí Salomão, chega no final, lá no bem final do versículo 12, no versículo 13 e 14, ele diz o seguinte, no finzinho, nos últimos, que ele escreve, agora já se ouviu, versículo 13, já se ouviu de tudo. Aqui está a conclusão. Por isso que é importante você ler todo o livro. Aí ele chega no final e fala, agora você chegou à conclusão. Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mau. Eu vejo assim que Salomão ele descobre uma coisa muito importante, o que traz sentido na vida é realmente ter uma comunhão com o Senhor. Eu quero trazer 3 motivos grandes que fazem sentido na nossa vida, que vai fazer grande diferença, porque se eu não tiver uma relação com o meu Criador, tudo será sem sentido.
Nós podemos ter tudo, mas se eu não tenho uma relação com Jesus, sempre vai faltar algo. Porque nós podemos ver, nós achamos que eu consegui algo, melhorar de vida, mas a minha vida sempre vai faltar algo, porque o espaço vazio que está no meu coração é só com relação com Jesus Cristo que vai morar e que vai fazer a diferença. Porque se eu não tenho relação com o Senhor, aqui o seu irmão fala assim, realmente que nós buscamos, se eu não tenho comunhão com o Senhor, não tenho uma relação realmente com Jesus, tudo vai ser sem sentido. Porque a palavra de Deus realmente diz isso, né? Porque nós podemos buscar tantas coisas, mas nada vai nos realizar totalmente. Por isso que lá em Eclesiastes 12, versículo 1, que eu quero ler também, ó. Lembre-se do seu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis. Se aproximam os anos em que você dirá, não tenho mais satisfação de nada. Para quem já viveu mais, já sabe o que eu vou falar, né? Quando a gente é novo, a gente faz muita coisa. Quando a gente fica mais velho, tem coisa e não tem mais prazer. Quando eu era novo, eu gostava do som alto, não me incomodava. Hoje me incomoda. Por que levanta no último sessão? Parece que todo mundo está surdo. Mas quando eu era novo, não tinha limite do som. Passou o tempo. Aquilo que me dava prazer quando eu era novo, hoje não dá mais. E assim vai indo. A palavra de Deus, realmente, ela vai se cumprindo. Você acredita ou não, isso vai acontecer, porque por isso nós temos que olhar o que a nossa vida traz sentido. Então, se eu coloco só totalmente as minhas prioridades na minha profissão, vai chegar um tempo que aquilo não vai mais trazer tanto sentido. Se eu pegar prioridade totalmente no dinheiro, eu preciso de dinheiro porque aquilo vai, mas aí não vou descobrir, tem tantas coisas que o dinheiro, ele traz só conforto. Ele não traz felicidade, ele não traz paz no coração. Ele dá conforto, isso dá. E facilidade. Né? Porque se tem dinheiro, você entra em todo lugar. E as pessoas se paparicam pelo dinheiro, não por você. Um dia você descobre que o mais importante, o dinheiro não dá. E aí vamos descobrir também, se eu quero fama, e eu vou descobrir que realmente aquilo não vai me satisfazer. E aí nós vamos descobrir que realmente a vida vai se tornando sem sentido. Nós podemos ver que pessoas que têm o maior sucesso, elas vivem mais sem sentido. Por isso tem tanto o nível de suicídio entre pessoas de sucesso é tão alto. Pessoas que nós olhamos, todo mundo olha, mas ela tem tudo. Como é que ela conseguiu se matar? Mas ela descobriu que a vida ela não tem sentido. Porque não tem sentido, porque ela não teve uma relação, né, com o Senhor. E é tão sério isso, porque se nós não vivemos aquilo que Deus nos chamou, nós vivemos uma vida sem propósito. É muito fácil. Vamos olhar para a natureza. Você já viu uma árvore deprimida? Qual que é o propósito da árvore? Ela vive o propósito que Deus a criou. Ter sombra, fruto, dar madeira. Né? Não tem outra árvore, ela não fica chocada quando uma outra árvore cai do lado. Porque ela foi criada para esse propósito. Vamos olhar realmente, olhamos na natureza, os pássaros, eles levantam todo dia, eles cantam, eles vão lá, se louvam ao Senhor. Qual que é o propósito deles? Não vive o propósito de Deus? E nós vejamos em que por que eles realmente, a vida deles tem mais sentido muitas vezes que nós, porque eles vivem aquilo que Deus nos fez para vivermos. Uma vaca, ela não vive o propósito dela, que é dar leite para o ser humano, carne e assim por diante. Ela cumpre aquilo que Deus chamou. E muitas vezes nós vejamos assim, nós ficamos assim, nossa vida meio se tornando sem sentido, porque nós não temos uma relação com Deus e não vivemos o propósito, aquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou para quê? Deus nos fez para quê? Para ter uma relação próxima com o Senhor. Olha bem lá na Bíblia, por isso temos que conhecer a palavra de Deus. Deus fez Adão e Eva. E o que Deus fazia todo dia, à tarde? E ela ter comunhão com Adão e Eva. O propósito de Deus é ter relacionamento comigo, né, e contigo também. Quando nós não vivemos esse propósito, nossa vida vai se tornando o que sem sentido. E por isso mesmo nós entramos muitas pessoas, elas têm muita dificuldade de viver, sermos felizes nesse tempo de hoje, e sempre foi no passado, porque elas não vivem realmente daquilo que Deus chamou.
elas não vivem daquele como nós olhamos a natureza. A natureza, ela vive o propósito que Deus fez. Olhe bem lá em Gênesis. Para que Deus fez a natureza? E a natureza não cumpre até hoje. Né? Os pássaros cumprem a sua função, as árvores, as frutas, os animais, os peixes, a terra. A única coisa que veio da maldição é o mato, que veio por causa do pecado do homem, mas a parte de alimentar o ser humano é o propósito da terra. Quando as pessoas falam assim, vai faltar comida no mundo, mas qual que é a promessa de Deus? Que a terra daria comida para o ser humano. E se nós fizermos olhar numa pesquisa, quanto a terra produz? Ela produz para todo o ser humano. A diferença é que um lugar tem muito e outro lugar não tem nada, por causa da ganância do homem. Mas a terra produz o quê? Para dar para todo mundo poder comer e sobra comida. É o propósito que Deus criou. E nós vejamos que muitas vezes, se nós não viemos aquilo que Deus nos chamou, nós vamos realmente, nossa vida vai se tornar uma coisa sem sentido. E por isso nós temos que realmente, vivermos essa comunhão com o Senhor. Senão, quando a nossa velhice chegar, nos olharmos para trás, qual que é o meu sentido? Não teve sentido. E se nós olhamos a palavra de Deus, Salomão, quando ele fala no fim mesmo, realmente a conclusão é essa, que temos que obedecer, ter comunhão com o Senhor. Porque pessoas que vivem comunhão com o Senhor, realmente vale a pena viver o propósito. Viver o que é aquilo que Deus nos chamou a fazermos. E por isso que eu vejo assim, como a canção, eu lembro o livro de Abacuque, pode faltar muita coisa, pode faltar tudo, mas assim mesmo Deus ainda continua meu Senhor. Quem que vive uma relação íntima com Deus, mesmo que as coisas dão errado, mas ela consegue viver o propósito que Deus chamou. Mesmo que vive o tempo da tempestade, ela consegue viver, porque realmente ela tem comunhão com o Senhor. Para ela, realmente, a comunhão com Deus é o mais importante. E se nós trocamos, nós começamos a achar que a nossa profissão é mais importante que a comunhão com Deus, nós vamos se decepcionar no fim da vida. Se nós achamos que realmente ganhar dinheiro é mais importante de ter comunhão com Deus, nós vamos cair numa frustração muito grande. E isso nós achamos porque nós estamos distorcendo que Deus nos fez o quê? Para nós termos uma relação de intimidade com Ele. E senão, realmente, a vida vai se tornar uma coisa sem sentido. Outro ponto, vejo assim também, que Salomão, ele traz por diante, que é o segundo ponto. Não, eu estava esquecendo aqui, que Jesus falou que, lá em João 10:10, que o diabo veio para roubar, matar, destruir. E você acha que se vai acabar bem, se você não viver o propósito de Deus? Satanás, ele vai te enganar. Porque Satanás, ele sempre vai iludir para nós fazermos algo que não vai nos impedirmos ter um relacionamento com Deus. Porque é muito impressionante, Se nós fosse pegar o exemplo, por que Satanás trabalha tanto para você não ter buscado o Senhor? Para quem acha que é fácil vir na igreja? Mas quando a gente começa na fé, Porque ele sabe quando vai ter uma vida profunda com o Senhor, você vai viver o propósito que Deus tem para você. E quando você não vive, você vai viver uma vida de frustração. Eu vejo assim, porque a vida ela só tem sentido quando nós vivemos aquilo que Deus nos chamou. E Deus nos chamou para nós termos comunhão com Ele. Outro ponto, eu vejo assim, que nós temos que se cuidar muito, porque lá em Eclesiastes 12:14, ele diz no finzinho, pois Deus julgará tudo que nós temos feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja ruim. Eu vejo assim que a palavra de Deus diz que para nós não sermos frustrados, temos que cuidar, porque não vamos prestar conta a tudo ao Senhor. Tudo que nós fizemos, porque o apóstolo Paulo também fala lá em Romanos, cada um vai prestar conta, lá em Romanos 14:12. Tudo que nós fizemos, um dia vamos ter que prestar conta. Não seja bom ou ruim. E muitas vezes nós achamos que não temos que prestar conta, nós vamos se frustrar porque nós estamos vivendo de qualquer jeito, e aí, se nós não vivemos uma vida sem comunhão, vamos prestar conta disso. Se nós vivemos de qualquer jeito, daquilo que nós achamos, não conforme que a palavra de Deus tem, aquilo vai nos frustrar muito, porque um dia vamos ter que prestar conta realmente sobre isso.
Porque só porque Deus nos deu liberdade, não quer dizer que nós não temos que prestar conta. Porque se nós olhamos na palavra de Deus, por isso tem que conhecermos a Escritura, né, que Adão e Eva comeram o fruto da árvore. E é muito interessante, quando a Eva comeu, não deu nada. Pode olhar, não deu nada, por isso que Adão comeu, né? Já que ela comeu, não deu nada, posso comer também. E assim, quando nós fizemos, achamos que não vai dar nada, nós fizemos, não dá nada no primeiro momento. Mas aí depois vem a consequência. Eu vejo assim, aí Adão e Eva deixou de viver o propósito e a vida deles se tornou uma vida sem sentido. Uma vida de frustração, uma vida que tinha que lutar, uma vida que tinha que fazer muitas coisas que antes não precisavam, porque eles saíram do propósito que Deus tinha. E aí se tornou algo totalmente, acharam que eles não precisavam prestar conta. E a palavra nós chama que nós tudo vamos prestar conta. Eu vejo assim, outro ponto, o terceiro, dessa noite eu quero chegar, porque que uma vida vai trazer todo o sentido, porque aquilo que nós vivemos aqui na Terra é uma preparação para a eternidade. Aqui que nós vamos se preparar, onde que vamos passar a eternidade. Quando Jesus fala aqui que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, se pode ganhar o mundo inteiro, mas se você não preparou a tua vida para passar a eternidade com o Senhor, nada tem sentido. É como quando a gente fica doente, vai para o hospital. Eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter muito compromisso, posso ter muitos amigos, mas lá vai você no hospital. É só você e a misericórdia de Deus. Aí você vai vendo que tudo vai ficar para trás, vai ver que nada é importante. Nós não temos tempo. Eu vejo assim, é interessante que eu fiz um estudo assim, por que não temos tempo? Porque nós não conseguimos medir, separar o tempo para ter um relacionamento com Deus. Que na verdade é uma enganação. Mas quando nós ficamos doentes, e aí o médico fala assim, você vai ficar 5 dias internado. Você não fica? Por que você não teve tempo antes de ficar? Você imagina 5 dias buscando Deus, você não pode. Mas se Deus se permite que passe um momento, aí você pode. E assim, tu veja assim também a palavra de Deus, ela vem nos chamando que é uma preparação, quando Deus permite, Ele está nos avisando que nossa vida tem que realmente fazer sentido. E fazer sentido é realmente nós prepararmos onde vamos passar a eternidade. Se é com o Senhor ou longe, ou é no céu ou no inferno. E enquanto nós estamos vivendo aqui, nós temos que realmente... Nós temos que se preparar por isso, porque aqui tudo é temporário, aqui tudo passa, na eternidade nada passa. Mas eu tenho que escolher onde que eu quero passar a eternidade, onde que tudo passa, porque hoje acabou o dia, passou o dia. Daqui a pouco, mais tarde, amanhã cedo, nasce o sol, começa a repetir de novo. E vai passando, e hoje era um dia, amanhã outro dia, e amanhã já estamos mais perto da vinda de Jesus do que hoje. E amanhã nós estamos mais perto de onde vamos passar a eternidade do que hoje. Eu vejo assim que a vida sempre traz, nós temos que saber decidir onde que vamos passar a eternidade. E essa caminhada começa aqui agora. A vida tem sentido quando realmente eu sei que onde que estou indo. Por isso, quando a palavra de Deus diz que todo crente, aquele que tem Jesus, que é mais que vencedor, porque eu sei que que o céu está garantido. Eu sei que tem que ter minha visão, está onde? Está na eternidade. Porque é muito interessante, acho que já comentamos aqui, eu falei já do último filme do apóstolo Paulo, que lá o autor pega uma coisa muito interessante, que ele fala para o Romano lá, né? Que a vida do homem é como a água. Você pega a água, você pode fazer o que quiser. Tudo é sem sentido, né? Mas a eternidade é o oceano. Então não se importa se a água daqui cabe, para onde que eu vou, é imensa a água. Eu vejo assim que a palavra de Deus nos chama-se porque a vida tem sentido quando realmente eu sei que estou indo para a eternidade. Se eu tenho essa visão, ela faz sentido. Aquilo que eu já falei para os irmãos, né, que eu dou um conselho para quem gosta de assistir de filme, né, 90 minutos no paraíso, está na Netflix de novo. Para que me impactou lá, vejamos o pastor que sofreu um acidente,
E aí ele ficou 90 minutos morto, e aí tem outro amigo dele orou, ele voltou, e ele ficou revoltado. Porque realmente ele queria ficar onde? No paraíso. E para mim me chamou muita atenção, vejo assim, que eu peguei uma visão, claro assim, o que é uma vida a propósito? Eu quero estar no paraíso. Então não importa quando as coisas não dão certo. Minha vida sempre tem sentido. Não importa quando eu sou enganado. Eu não importa quando eu vivo frustração, porque realmente eu estou caminhando para o paraíso. Minha vida tem sentido porque aquilo que vem, que eu estou olhando para a eternidade, ela é muito melhor que o presente. E aí nós vejamos assim, por isso que é crente que tem Jesus Cristo, ele sempre tem a vida dele, tem um propósito. O propósito é onde passaram a eternidade com Jesus. E se nós olhamos para a eternidade, aquilo nunca vai nos desviarmos, porque realmente eu sempre falei, quantas vezes já preguei aqui, o que nunca me fez sair da presença de Deus, porque eu sempre olho para a eternidade. Que eu sempre falo, quantas vezes já repeti, ano que vem, onde é que eu vou estar, se Deus permitir, eu vou estar aqui. Aqui era Moreira. Mas daqui, vou aumentar mais de ano, e falar 20 anos, eu vou aumentar lá para 50, 60 anos. Eu vou estar onde? Vou estar na eternidade. Porque se eu olho onde é que eu vou estar, né, aquilo não vai fazer, minha vida vai ser de propósito. Porque estou olhando onde? Na eternidade. Porque se eu olho na eternidade, minha vida ela tem sentido. Porque eu não estou olhando na circunstância. Eu não estou olhando, né, no dia de hoje que não deu certo. Porque vejamos assim que a palavra de Deus, por isso que a fé, a palavra de Deus, ela é muito impressionante. Por que o crente é realizado? Não tem nada que pode me impedir não ter propósito na vida. Não tem nada, realmente, não tem frustração nenhuma que vai me impedir. Porque se eu tenho eu estou olhando mais, eu sou um cidadão do céu. E por isso que eu gosto de uma passagem, gosto demais, que eu sempre repito demais, quando o apóstolo Paulo, ele chega no fim da vida dele, escreve para Timóteo, eu guardei a fé, guardei o bom combate. Agora o que falta? A coroa da vitória. Quem que olha para a coroa, ele leva uma vida de propósito. E aí, para isso, nós temos que viver e tem que começar onde? Uma relação íntima com o Senhor. Se eu não vivo uma relação íntima com o Senhor, eu vou perder esse propósito. E aí posso chegar no fim da vida, frustrado, triste, achar que a vida não valeu a pena. A vida sempre vale a pena com o Senhor. A vida sempre vale, que cada dia que nós vivemos é muito importante. O dia de hoje foi muito importante porque Deus nos permitiu. Mas ele é importante porque nós vivemos o propósito de onde passar a eternidade, porque é uma preparação para a eternidade. Porque se eu vivo isso, a vida sempre vai ter sentido. A vida sempre vai valer a pena. Quem que vive o propósito, né, nunca fala, mas não, eu não quero mais viver. Não, eu quero viver o quanto eu posso e depois ir para a eternidade. E nós vejamos o que isso acontece, que nem que Salomão, qual que é a minha conclusão? O que vale a pena é ter comunhão com o Senhor. E Salomão viveu tudo que o mundo podia dar. E ele descobriu que é tudo vaidade e tudo ilusão. No final ele descobre, por isso nesse texto, muitos falam que Salomão voltou para o Senhor, porque fala assim, o que vale a pena é realmente buscarmos ao Senhor. Qual que é o sentido da nossa vida? Se você buscar o Senhor, você vai descobrir que minha vida tem muito sentido. Eu sou alguém que levanta todo dia, começa na segunda, qual que é o propósito? Não é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar mesmo. Não é porque eu não tenho sonho, eu tenho que ter sonho mesmo. Não é que eu tenho que cuidar da família, eu preciso ter família mesmo. Mas o meu maior propósito é minha relação com o Senhor. Porque aquilo que o irmão falou, né? Se eu busco o Senhor, as bênçãos, ela vem. Por isso que Jesus já fala lá, né, em Mateus 6, versículo 36. Se eu buscar o Senhor, o reino de Deus, em primeiro lugar, o resto será acrescentado. Qual que é mais importante? Na minha relação com o Senhor. Salomão descobriu isso. As pessoas que vieram, descobriram. Todos os homens que tiveram intimidade, descobriram. Eles enfrentaram esse mundo, porque aqui aí dá para entender, Jesus fala assim, né? No mundo tereis tribulação, mas eu venci o mundo, nós vencemos também.
Quem vence o mundo é que tem uma relação íntima com o Senhor. Porque ele vive com propósito. No mundo pode parecer fracasso. No mundo as pessoas falam, não, mas esses são fracassados. Não são, porque no mundo quem dá prioridade para o Senhor é aquele que está perdendo tempo. Mas quem que entende a palavra de Deus, conhece a Escritura, ele vê que realmente nós buscamos ter uma relação íntima com o Senhor, nossa vida sempre vai valer a pena. E aí nós podemos viver uma vida totalmente diferente que o mundo vive. Possamos realmente essa noite meditar. Qual que é o meu sentido da minha vida? Ela tem sentido ou não? Se você acha que ela não tem sentido, porque teus propósitos estão errados, não está buscando intimidade com o Senhor. Que os irmãos possam ir nessa palavra. Amém? Os irmãos possam se pôr em pé para nós fazer uma oração.